E aí, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Nós vamos falar do que está acontecendo sobre a situação de Bolsonaro. Eu já venho falando sobre a situação de Bolsonaro, muito, até mesmo quando ele já estava ainda como presidente da República. Eu vinha falando e algumas pessoas ficaram até chateadas comigo. Ah, doutor, você já está condenando o cara. Eu não condeno ninguém, Deus me livre. Mas eu já vinha falando para vocês que o sistema já queria ele inelegível e também preso. Lembra que eu falava para vocês? Pois é, tudo que eu falei já está acontecendo. Inclusive, uma senhora até me chamou de vidente, né? Mas nem precisa ser vidente, né? Você conhece. Porque Bolsonaro, pessoal, ele foi o único que desafiou o sistema, né? Ele desafiou o sistema, o judiciário. E aí, as consequências para quem desafia esse sistema que você conhece muito bem, você sabe, né? Agora chega aí muitos processos e ele tem que se defender. Você sabe o que eu estou falando, né? Amigos traindo, políticos, né, traem. Essa é a vida não somente de um político, mas é a vida minha, sua. Quando a gente está bem, a gente tem um monte de amigos. Quando a gente não está bem, parece que se some, né? Mas vamos lá. O Bolsonaro, se ele ficar inelegível, inclusive agora o próprio Moraes, ele já tem carta na manga, né, para poder deixar o Bolsonaro inelegível. É só ele querer. E você tem dúvida? Mas doutor, aquela postagem que eu falei para vocês, né? Aquela postagem que ele fez falando das urnas. Qualquer político, pessoal, no Brasil, que fazer uma postagem falando das urnas, fica inelegível. É assim, é uma resolução do próprio Alexandre de Moraes. Mas, doutor, isso é certo? Você sabe a resposta. É isso. Aí Bolsonaro fez a bendita da postagem e apagou 2 horas depois. E aí deu munição para o Moraes, né, pessoal? O Moraes já pediu para restabelecer o vídeo. Ele quer saber quantas curtidas, quantas compartilhadas, quem assistiu, quem comentou, ele quer saber de tudo. O IP, da onde foi, mas vazou aqui que quem postou não foi o Bolsonaro. Para você ver, pessoal, que situação. Não foi o Bolsonaro, e sim foi o Carlos Bolsonaro, acho que é o vereador, né? É isso aí, vereador aí do Rio, é isso? Foi o Carlos que fez essa postagem e apagou em seguida. Mais uma vez você vê que o próprio Bolsonaro, praticamente ele nem sabia daquilo. E aí, muitas vezes, o Carlos ali, no momento ali de fúria, de raiva, de tudo que acontece, ele foi lá e fez a postagem. E aquela postagem ali, escreve o que eu estou falando. Pode escrever. Que aquela postagem ali poderá deixar ele inelegível. Pesquisa aí. Francisquini, deputado. Só pesquisa assim, escreve Francisquini, deputado, perde o cargo e fica inelegível. Exatamente, o Francisquini fez exatamente isso e ele perdeu o cargo de deputado e ficou inelegível por 8 anos, né? Aí eu te pergunto, você acha que ele não vai fazer isso com o Bolsonaro, o Moraes? Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas veja bem, Bolsonaro não está inelegível e ainda não responde a nenhum processo, né? Está se iniciando agora esses processos, né? Mas tá, vamos falar então de sucessão. O PL, pessoal, veja bem, eu não eu não estou aqui querendo dizer que o PL morre de amor por Bolsonaro ou algum. É o partido é uma empresa e eles gostam de quem tem voto. Simples assim. E o Bolsonaro tem voto. Ele tem. Ponto final. Então, por isso que ele paga advogado, por isso que ele está aí, como será o presidente de honra, né? Se o Bolsonaro não tivesse voto, o PL estava pagando advogado para ele? Estava nada. Então, o que a estratégia do PL, que eu sei, é manter esse capital político de Bolsonaro para poder eleger prefeitos no ano que vem, né? É isso aí, para ganhar mais força o partido. Então, vou usar o Bolsonaro para poder o Bolsonaro eleger prefeitos e vai eleger um monte, né? Você sabe que sim, aí eleger a maior bancada, né, na Câmara, elege também muitos prefeitos. Mas tá bom, vamos seguir. Então, o PL quer
o capital político de Bolsonaro, mas ele já está com carta na manga se Moraes deixar ele inelegível. Por quê? Quem tem voto não é o PL, quem tem voto é o Bolsonaro. Eu acabei de falar. Se o Bolsonaro for para outro partido, o 10, o 13, aí também não, né? Se o Bolsonaro for para o partido 10, o 25, o 30, o povo vai para lá, o povo vai votar. Ele era 17, o povo votou. Ele era 22, o povo votou. Então, o povo não vota em número, vota no candidato. E o PL sabe que se Bolsonaro sair de lá e se filiar em outro partido, o PL fica sem o seu carro-chefe, ponta de lança que a gente chama, né? Inclusive, o Bolsonaro cometeu um erro. Ele deveria ter feito o partido dele, o Aliança Brasil. Lembra do Aliança Brasil? Que aí ele era dono do partido. Mas não, ele ficou no PL e aquele Valdemar Costa Neto, vocês conhecem ele mais do que eu. Mas tá bom. A Michele, pessoal, Bolsonaro, ela estava cogitada para ser senadora, ou São Paulo, ou Distrito Federal, né? Porque não importa onde que ela for, né? O Bolsonaro elege ela facilmente como senadora da República. E aí, o que que era a ideia inicial, né? Ela seria senadora da República e Bolsonaro presidente da República, né? Era assim, né? E elege muito fácil, pessoal. Quer um exemplo? O Moro. O Moro, ele nunca divulgou a esposa. Não, você vê que a esposa do Moro sempre foi neutra ali, né? Não era política. O Moro se elegeu senador e ela deputada. Não foi isso? Exatamente isso. Então, quem tem capital político elege até um poste, como se diz, né? Um amigo meu, né? Até um poste ali se elege, não precisa falar nada. É só falar, vota lá, né? O Daniel Silveira não conseguiu eleger a esposa, que também era candidata, né? Então, para você ver que isso, porque também ali ele se envolveu em algumas coisas, tem gente que apoia, tem gente que não, né? Meio polêmico ali o Daniel Silveira, por causa daquela situação toda lá, né? E também ficou sem rede social. Hoje a rede social é que manda, né? É tudo. Então o Moraes deixou ele sem rede social, a esposa. Então fica difícil até a pessoa pedir voto. Vai pedir voto como? Né? Na rua. Então tá. Mas aí, pessoal, o plano do PL, e eu quero até te perguntar, né? O plano do PL é, se Bolsonaro ficar inelegível, que já estão contando como certo aí o PL, o Bolsonaro inelegível, ela, a Michele, herdaria aí os votos do Bolsonaro, não é isso? Aí, neste caso, a Michele seria a candidata a presidente da República e o Bolsonaro iria acompanhá-la, inelegível, mas ele iria acompanhar ela nos palanques, em lives, né? A Michele, ela tem uma boa relação aí com o pessoal aí evangélico, não é isso? Ela tem um trabalho social aí nesse meio, e ela aí quebraram aí, né, o sigilo dos 100 anos dela, aí você viu, né, que era quem visitou ela lá, você vê que é esse meio aí que ela faz tipo um trabalho social, né? Então, possivelmente, pessoal, estamos aqui o primeiro canal a dizer isso e eu nunca errei, hein? Pode ser que eu já estou prevendo aí alguma coisa. Que se o Bolsonaro ficar inelegível, que né, há possibilidade, há. Se vai ficar também, não faço a mínima ideia. Mas o Moraes, se ele quiser, já pode, né? Então aí a Michele será a sucessora do Jair Messias Bolsonaro. E aí, pessoal, quem vota no Bolsonaro, vota na Michele, é óbvio que vota, né? Vota, com certeza. Ela não tem rejeição política, não é isso? Ela não tem rejeição política, fala muito bem, inclusive Bolsonaro usou ela aí em cadeia nacional, na campanha, não foi? Ela falava muito bem na campanha. Então, mulher evangélica, vai dar um capital político imenso de Bolsonaro, então aí já vai se preparando a sua cabecinha aí, você que é 22, aí para de olho já na Michele Bolsonaro. Pelo que eu estou vendo, não será nenhum filho dele, né? Nenhum filho, e sim ela, Michele Bolsonaro. Vou te falar uma coisa que aconteceu aqui próximo à minha cidade, né? No município aqui. Fizeram isso aqui com um cara que ele tinha sido
tinha sido prefeito várias vezes. E ele voltava para concorrer. Aí a oposição fez lá um bem bolado, se é que você me entende, e ele foi preso, pessoal. Político sempre tem carta na manga. Você sabia disso? Ó, se der errado para mim, uma outra pessoa, ele já se filia a um partido e já fica de stand-by. Você sabia disso? Sempre a esposa, um filho ali, né? É sempre assim. Pessoal, eu tô no meio, eu tenho parente até político, né? Nem gosto de falar sobre isso. Mas eu conheço muito bem. Sempre eles têm ali. E o partido também, ó, nós já temos que. Porque senão a pessoa vai preso, você entendeu? A pessoa morre, por exemplo, e aí? Qual é a sucessão? Aí prenderam esse cara, né? Prenderam esse candidato, faltando muito pouco para as eleições. Ele, de dentro da cadeia, né? De dentro da cadeia, ele lançou a sobrinha dele, 23 anos, é a menina, a sobrinha. E ele elegeu a menina. Ela nunca tinha sido nada, pessoal, nada. Ela trabalhava até em outra situação, não tinha nada a ver com política. E ele lançou ela de dentro do presídio e ela foi eleita prefeita daquele município. É aqui do sul, aqui, né? Eu não vou falar porque isso não importa. Mas aconteceu sim. Agora, você imagina, né, uma pessoa aí, por exemplo, Bolsonaro subindo no palanque, fazendo lives ali com a Michelle, todo mundo vota. Inclusive, eu queria te perguntar agora, simples assim, a gente pergunta a você, nós estamos com uma quantidade de pessoas razoável aqui, graças a Deus, você votaria na Michelle? Iria editar 22 de novo, porém, para Michelle, né? Porque, na verdade, quem ia governar seria o próprio Bolsonaro, né? Indiretamente, seria ele também, né? Ele pode ter uma... Se a Michelle ganhar a eleição, ele pode ter uma sala lá no Planalto? Pode, porque a Michelle tinha uma sala lá. Ela tinha, sim. Tanto que o Lula quebrou o sigilo das pessoas que visitavam ela no Planalto. Então, ela despachava lá no Planalto. Qual o problema? Pode despachar. A Janja, por exemplo, ela já falou que quer uma sala lá igual a Michelle, né? Ela quer uma sala lá. Isso não importa. Então, ali a Michelle, caso ganhe a eleição, ela seria a presidente da República, mas ali do lado, auxiliando ela em tudo, teria o capitão Bolsonaro ali à frente, né? E, pessoal, quero te dizer uma coisa. Passa muito rápido, tá? Para você ter uma ideia, o PL já está cogitando esse segundo plano. Passa sim, pessoal, ó. Passa sim, passa muito rápido aí. Você pode ter certeza que daqui a pouco aí já tem eleição de novo. E é isso, a Michelle pode ser aí que seja a nova presidente da República, a segunda mulher da história, né, a ser eleita presidente da República. Você gostou da ideia do PL ou você queria que fosse algum filho do Bolsonaro ou alguém ali próximo? Veja, eu não estou aqui falando que Bolsonaro está inelegível. Pelo amor de Deus, não é isso que eu falei. Ele está elegível hoje, tá bom? Elegível. Porém, há elementos, segundo a resolução de Moraes, que ele pode ficar inelegível. Eu quero que você entenda isso. O Moraes criou essa resolução que quem comentar fica inelegível, ok? É isso. Então, e aí Bolsonaro quebrou essa regra do Moraes. E ele escreveu e apagou. Ele não, né? Ele não tem nada a ver com isso. Quem escreveu já está comprovado foi o Carlos Bolsonaro, né? Pessoal, às vezes confiar nos outros também é difícil, né? Saiu até um boato ontem, eu fiz até uma enquete aqui, que aliados falam que Bolsonaro está muito chateado com a Carla Zambelli, né? Ele falou para aliados. Por quê? Segundo ele, a Carla Zambelli, com aquela atitude, com aquele jornalista, se não me engano, né? No meio da rua ali, etc e tal, aquilo manchou um pouco ali a campanha, né? Porque ela fez aquele movimento todo e muita gente aí fala que, né, extrapolou um pouco na véspera, né? E aí nós tivemos também ali o Roberto Jefferson, que colocaram também na conta do Bolsonaro, né? Aquela situação do Roberto Jefferson com a Polícia Federal. Veja, pessoal,
É uma situação complicada também. Por quê? O Roberto Jefferson faz aquilo tudo, foi Bolsonaro que mandou? Não. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Problema dele, né? A Carla Zambelli fez aquilo no meio da rua. Eu não sei aqui se Bolsonaro realmente perdeu o voto por isso, eu não faço ideia aqui, né? Mas associaram, a esquerda associou aquilo ao Bolsonaro, né? Aí foram lá, arrombaram tudo lá no Planalto. Eu fui o primeiro a falar de novo. Eu falei, vão. A hora que eles estavam quebrando, eu entrei ao vivo e falei, vão colocar na conta do Bolsonaro. Aí me chamaram de doido, né? Ah, você é doido. O cara tá de férias, você é doido. Aí agora, o que você me diz? Até pedir para bloquear o patrimônio, pediram dele para pagar aquilo lá. E ele está respondendo já um processo, né? Pelo Augusto Aras, que denunciou ele, justamente porque quebraram tudo lá. Veja, se a gente pegar esses 3 exemplos, o Carlos que postou e apagou, provavelmente Bolsonaro nem viu a postagem, né? Se você pega Roberto Jefferson, e se você pega também essa outra, por último, que eu falei, a invasão, não existe ali, pelo menos até o momento, uma mensagem, por exemplo, de Bolsonaro: filho, eu quero que você posta isso. Roberto Jefferson, faça isso. Zambelli, faz isso. Ó, invade lá. Não, mas o patrimônio do cara será usado para poder pagar e a conta passa de 20 milhões de reais, né? Ele mais 52 pessoas por enquanto. Por enquanto, são 52 pessoas. E aqui, eu falei para vocês ontem do DNA, ó, falei para vocês ontem do DNA, o site acaba de postar aqui, ó. Você sempre comigo tem a informação primeiro, né? Aqui, ó. Polícia Federal fará perícia em 1.000 celulares, 1.000, e DNA para obter provas contra invasores. Acho justo, né? Acho justo, sim. Ah, doutor, mas o DNA, né? O DNA, né? Para que coletar o DNA? É uma atitude extrema? Somente com DNA, pessoal, poderá, né? Ó, impressões digitais. É para separar o joio do trigo. Você concorda comigo? É uma atitude extrema do Moraes. Mas veja bem, pessoal. Veja que a pessoa ela não foi lá dentro. E ela está sendo acusada que foi. O DNA dessa pessoa vai provar que ela não foi lá, porque ela não pegou nos móveis, na cadeira. Então, isso é um álibi para o advogado pedir a liberdade dessa pessoa. Porque se não ter o DNA, como? Todo mundo vai pagar essa conta. Então, olhando para um outro lado, se eu tivesse um cliente e ele não tivesse invadido, eu ia questionar o Moraes. Moraes, o meu cliente ele não entrou lá dentro. O senhor não consegue comprovar. O senhor não consegue colocar o meu cliente dentro da invasão. Porque não tem ali prova de DNA. Agora, aquele rapaz que sentou lá na cadeira, né, na cadeira vermelha que eu mostrei ontem, aquela senhora que defecou lá, você entendeu? Existe ali digitais. Aquela pessoa que quebrou os quadros dos ex-presidentes, existe o DNA dela lá. Então, esse DNA é uma atitude extrema, mas ao mesmo tempo ele vai servir para que inocentes não paguem aquela conta, né? Não pague. Se tem um DNA de uma pessoa num quadro que ele quebrou, ele deve pagar. Ele. Não uma pessoa que estava lá embaixo, lá fora. Entendeu? Então, acho até justo coletar o DNA dos invasores mesmo que quebraram para que eles paguem com o patrimônio deles, né? Mas é uma coisa minuciosa, pessoal. São mais de 1.000, né? Então é um trabalho minucioso, complicado, mas acho até justo que vai separar um pouco o joio do trigo aí, né? O advogado, nessa hora, ele vai entrar ali e, com certeza, através do DNA, ele vai conseguir ali, talvez, não libertar o cliente, mas de não permitir que ele seja acusado desse crime
que é pesado. Então, ele fala assim, ó, meu cliente não entrou, ficou lá embaixo, beleza, né? Então, ele pode responder ali por uma invasão e tal. Agora, você invadir é um crime, você quebrar é outro crime, né? É uma sequência de crimes, que isso é acumulado, é cumulativo, nós chamamos. É o artigo tal, já ouviu falar? Cumulado com o artigo tal. Você entendeu? Eu até citei um exemplo aqui, né? Por exemplo, você comete um ilícito contra uma pessoa ali de 18, 20, 30 anos, é uma coisa. Se você cometeu um ilícito contra uma pessoa acima de 60, um idoso, já tem ali, né, um agravante, porque a pessoa é idosa, né? Então, tudo isso é monitorado e isso pesa na hora do juiz aplicar ali a condenação na pessoa e talvez até soltura, né? Então, eu acho que eu deixei muito claro aqui. Escreve para mim aí. Escreve para mim. Se Bolsonaro ficar inelegível, o PL já trabalha com o segundo plano. Se você votaria na Michele, continuaria o mesmo 22, porém, na Michele Bolsonaro. Escreve para mim aí para ver se você votaria ou não. Um abraço, fica com Deus. E o meu Instagram tá aqui, ó. Fica com Deus aí.